Bem-vindos ao Surtadamente. Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. Esta daqui é a doutora Flávia Sano, psiquiatra. E esse aqui é o Paulo Siqueira, psicólogo. E juntos nós somos os Surtadamente. Quer dizer, Surtadamente, isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre terapia ocupacional. O que será que é isso, Flávia? Tem a ver com trabalho? Será que é coach? Será que é uma nova profissão? Você acha que é uma diversão? Será que é uma psicoterapia nova, uma abordagem? Tem a ver com saúde mental? Peraí, muita pergunta. Então, roda a vinheta que a gente vai descobrir o que é terapia ocupacional com uma convidada muito especial. Muito especial mesmo. Roda a vinheta. Flávia, antes da gente falar sobre o que é terapia ocupacional, com essa nossa convidada incrível, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Quem que é? Sim, Espaço Saúde Vale Sul Shopping e... Clínica Etos, que nós estamos aqui. Tanto a Clínica Etos quanto o Espaço Saúde do Vale Sul Shopping se preocupam com uma coisa que a gente tem em comum aqui no Surtadamente, né, Flávia? Com a saúde mental e o bem-estar de todos. Seu bem-estar aí que está na sua casa. E é por isso que hoje a gente trouxe um tema e uma profissional que tem tudo a ver com bem-estar e saúde mental. Presente, Flávia. Sim. Apresenta primeiro o currículo dela. Currículo dela. Olha, Depois gente, eu vou ler apresento. aqui, tá? Porque o currículo dela, vocês vão ver que não é qualquer currículo, não. Terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Falei certo? UFSCar, né? Especializada em saúde mental pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, especializada em reabilitação neuropsicológica pela IBNeuro, falei certo? IBNeuro. Certificada pela Associação Internacional de Snoozelen. Aí tem a sigla aqui, né? Não. É Snoozelen, tá certo? É só isso mesmo? Só Tá. isso. Para estimulação multissensorial. Sabe quem que é ela? Quem que é ela, Flávia? A Laura, é a Laura daqui da Clínica Etos. Que tem um nossa sobrenome bonito. terapeuta Tem o ocupacional. sobrenome. É, Malagoli. Laura Malagoli. Sim, seja bem-vinda, Muito Laura. obrigada, Obrigado, viu? muito obrigada pelo convite. E assim, outra profissional aqui da Clínica Etos é uma pessoa que a gente já trabalhou e trabalha muito juntos com pacientes, né? Que ela salvou a minha vida, salvou a vida do paciente, uma excelente profissional e que vocês vão conhecer ela aqui mais profundamente e principalmente conhecer o que é terapia ocupacional, tá? Porque assim, é extremamente uma profissão extremamente relevante, principalmente na saúde mental, só que muitas pessoas não sabem, não conhecem, não é? É isso Laura? mesmo. Você viu que a gente já começou com várias perguntas, né, Laura? O que é terapia ocupacional? É algo novo? Não é algo novo? É realmente importante para a saúde e o bem-estar das pessoas? Consegue definir um pouquinho para a gente? Então, terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, né? E o nosso grande foco são as ocupações humanas, né? Então, o terapeuta ocupacional é aquele profissional que se dedica a entender e a compreender o universo das nossas ocupações. O que a gente entende por ocupação? Tudo aquilo que a gente faz ao longo do dia. Então, desde as nossas atividades mais básicas, né? Então, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, tomar banho, trocar de roupa, comer, até atividades mais complexas, como, por exemplo, ir ao supermercado, dirigir, ir até o shopping. Ou seja, dentro do universo, né, e do contexto de cada pessoa, a gente faz muitas coisas ao longo do dia. Isso exige, né, de cada um de nós cognição funcionando, né? E a gente também precisa ter as nossas questões emocionais em equilíbrio para que a gente consiga desejar, né, fazer as nossas atividades. Entendendo sempre que as nossas ocupações nos dão sentido, nos estruturam, né, enquanto indivíduos, enquanto um papel social dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto familiar. Então, as nossas ocupações realmente são muito importantes, né? Então, quando a gente fala de terapia ocupacional, a gente realmente está falando de um profissional que vai poder olhar especificamente para esse universo, entendendo que o impacto, né, dessa não funcionalidade geralmente atrapalha muito a vida das pessoas.
Então, a gente pensa, né, pessoas, por exemplo, tá, que não conseguem enxergar, né, como é para elas o desempenho ocupacional ao longo do dia, dentro daquele universo onde falta, né, a visão. Então, o terapeuta ocupacional é aquele profissional que justamente vai poder trabalhar com tudo isso, né, ajudar essa pessoa a ganhar independência dentro desse universo para que ela consiga fazer as atividades dela com o máximo de independência possível. E de verdade, não é uma profissão tão nova legalmente aqui no Brasil, até que sim, mas é uma profissão antiga, né? Quando a gente entende que, por exemplo, há muito tempo atrás, se entendia que a laborterapia, ou então deixar as pessoas ocupadas, isso por si só era terapêutico, né? Então, eu acho que o profissional terapeuta ocupacional, sim, é muito relevante, né, na vida das pessoas. De verdade, como a Flávia falou, é um profissional que ainda não é tão conhecido, talvez até pela dificuldade que as pessoas têm de compreender o que um terapeuta ocupacional faz, né? Mas a gente aborda e a gente está sempre de olho nesse universo ocupacional de cada pessoa. Eu lembro quando eu era mais adolescente, quando eu estava procurando algumas profissões, faculdade, eu lembro que eu tinha visto a faculdade, o curso de TO, mas era em apenas uma universidade aqui na região toda, né? Então já tinha apenas um curso, né? Esse é também uma evolução, né? Porque eu me formei, eu tenho 20 e poucos anos de formada, e quando eu fui, né, procurar pelo curso de terapia ocupacional, eu também me deparei com uma certa dificuldade, né? Na minha época, nós tínhamos pouquíssimas universidades, né? Eu estudei em São Carlos, até porque naquela época eu morava em Ribeirão Preto, então era a universidade mais próxima à minha casa. Mas, de todo jeito, o que a gente percebe? Ao longo desses 20 e poucos anos de formada, eu percebo que algumas outras instituições estão disponibilizando a formação de terapia ocupacional, porque realmente o curso, né, e a demanda para esse profissional hoje em dia tem crescido significativamente. Sim. Laura, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, pelo que eu entendi, você falou que a terapia ocupacional, de uma maneira geral, né, trabalha com as ocupações que a gente tem diárias e básicas. Sim. Quando a gente fala em relação à saúde mental, que tipo de paciente, né, quais são os pacientes que se beneficiaria com atividades assim que vão trabalhar com as ocupações deles? Sim, o que a gente precisa entender, né? Quando a gente tem questões relacionadas à saúde mental, vocês dois sabem e compreendem bem o que eu estou dizendo, né? Vamos então imaginar uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão, ela está com humor deprimido, né? Muitas vezes ela deixa de desejar porque ela não consegue desejar, né? Fazer e realizar as suas próprias ocupações. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber que aquela sintomatologia, né, que vem de uma patologia específica, começa a ter um impacto e um prejuízo na funcionalidade daquela pessoa. Existem situações onde a gente observa, né, pacientes com graus de depressão mais graves, onde até o tomar banho começa a ficar prejudicado. O fato de levantar da cama, né, as atividades de lazer dessa pessoa, ou seja, o desejo, né, para o desempenho ocupacional começa a ficar muito prejudicado. Então, dentro do universo da saúde mental, a depressão é uma patologia onde o terapeuta ocupacional consegue atuar. Tivemos um caso de muito sucesso, né? Sim. Que ambas temos muito orgulho, né, de como essa paciente está. Sim. Renasceu, né, na verdade, né, Laura? Sim. E de verdade, né? Acho que um grande passo, né, e uma grande ajuda para sucesso, né, dos nossos casos é sempre essa parceria, né, essa comunicação, um pedaço que eu venho com a minha expertise, né, o psicólogo com a expertise dele, o psiquiatra, e a gente somando essas forças, né, a gente consegue de verdade ter uma atuação muito mais impactante, né, e de mais sucesso. Deixa eu assim tentar ver se é isso.
Clara se empolgou, até mudou. Vê se é isso. Se eu tô certa quando eu encaminho, assim, uma das formas quando eu encaminho por exemplo, tem uma paciente que eu sinto que é uma depressão que é muito grave, né? E assim, e a gente sempre fala, precisa da psicoterapia. Sim. Só que assim, ela é tão grave que ela não está saindo da cama. Para fazer nem psicoterapia, nem para ligar o computador, e tampouco às vezes, não né? vai conseguir falar Sim. e às vezes vai até ficar pior se ela começar a falar. A terapia ocupacional, nesse caso que às vezes eu falo assim, não adianta a psicoterapia, ela precisa de alguém para dar a mão e começar a dar os primeiros passos com ela. Básicos, né? Básicos, para que ela consiga minimamente a rotina do dia a dia, levantar da cama, né? Sim. Seria isso? Sim, eu acho que sim, acho que seria isso, mas é óbvio que a gente precisa ter a minimação de uma medicação nos ajudando nesse primeiro passo, né? Porque se esse primeiro passo não acontece com a psicoterapia, talvez também não aconteça com um terapeuta ocupacional. E uma coisa que eu sempre falo para todo paciente que chega, né, para conversar comigo e que me procura, o que eu sempre digo é assim, eu preciso das nossas mãos unidas, né? Esse é um grande primeiro passo, porque se eu não tenho, né, o desejo daquele paciente de estar ali comigo, entendendo a importância do meu trabalho, muito possivelmente a gente não vai conseguir caminhar, porque se eu só vou, né, não adianta. Então, sem sombra de dúvidas, né, é um caso que, claro... Na depressão, mas a gente não se resume só à questão da depressão, né? A gente olha, por exemplo, para um paciente com um quadro de esquizofrenia, um quadro de transtorno afetivo bipolar. A gente percebe que todas essas questões que envolvem, né, a psicose ou então os transtornos de humor... A TO trabalha muito em hospitais psiquiátricos, né? Sim. Principalmente com psicóticos, os pacientes estão internados. Sim. Em que aspecto, assim, de ajudar a agregar a mente dele, de organizar, você poderia falar em relação... Então, o quadro, né, dos hospitais psiquiátricos, né, os hospitais psiquiátricos são um grande começo. Eu mesma, quando, né, terminei a minha especialização e quando comecei a dar os meus primeiros passos, né, na minha carreira profissional, eu fiquei um bom tempo trabalhando dentro dos hospitais psiquiátricos em São Paulo, depois fui para a Escola Paulista de Medicina, onde eu fiquei dentro da enfermaria psiquiátrica. E ali o contexto de crise, de surto, né? Isso é muito desestruturante, né? Sim. Em termos, em muitas coisas, né? Então, por exemplo, a gente percebe que um paciente com esquizofrenia que está num surto psicótico agudo, né? Um surto psicótico, ele é agudo, mas de todo jeito a gente percebe que se organizar para trocar de roupa, para tomar um banho, para conseguir sentar, então toda esse ambiente, o externo, vai ajudando esse paciente a conseguir minimamente ter uma organização que parte do fora, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai ajudando esse paciente a entender o que está acontecendo com ele e a minimamente ter uma organização, né? Para que aquelas ocupações comecem a acontecer, né? É trabalhoso, né? Isso demanda bastante do profissional que está ali, né? Mas de verdade é um caminho, né? Então, quando a gente olha, né, para o universo de atuação do terapeuta ocupacional dentro da saúde mental, a gente consegue perceber a necessidade em todos os casos, né? Tá. Então, essa é uma pergunta que eu ia fazer para você. Sim. A gente pode falar que a terapia ocupacional é indicada para casos graves só? Não, a gente consegue trabalhar nos casos mais graves, como esses, né, que a gente está dizendo. Então, por exemplo, uma crise de mania, né? Então, você imagina, né, aquela desorganização, muitas vezes agitação. Como é que fica para uma pessoa, por exemplo, cozinhar? Imagina ela super acelerada, né? E precisa, né, minimamente... Será que ela consegue dar conta, né, de realizar aquele tipo de atividade? Mas a terapia ocupacional, ela
não necessariamente vai trabalhar só com pacientes em crise ou pacientes mais crônicos. A gente consegue entender a importância do trabalho quando a gente olha para pacientes, por exemplo, que têm um TDAH, que convivem com um TDAH, mas que têm uma dificuldade de organização no seu cotidiano, né, nas suas ocupações, no seu desempenho ocupacional. Hoje em dia, o transtorno do espectro autista também é um aspecto que a gente tem trabalhado bastante, né? E são quadros onde a gente percebe uma evolução bastante importante, bastante significativa, né? Isso traz qualidade de vida, isso realmente traz um desempenho na vida que é o que a gente espera, né? No trabalho, no lazer, no sono, né? Porque tudo isso é considerado ocupação, tudo isso é considerado atividade humana. Eu tenho um paciente adolescente, já foi para a fase adulta, né? Mas assim, começou comigo adolescente e, no caso, eu tinha encaminhado ele para uma TO também, porque ele tinha, assim, ele não tinha muita independência, né? Então, eu comentei com a mãe, olha, às vezes ele fica preso em coisas que ele pode ter liberdade para fazer, de ter autonomia. Eu acho que isso vai ajudar. E daí ele começou a fazer, e foi muito interessante, porque com a terapeuta, ele foi aprendendo a fazer serviços como fazer um café, fazer uma comida, e como ele evoluiu, assim, na própria terapia, na psicoterapia comigo, porque ele foi entendendo até a própria identidade dele. Isso é muito lindo, né, Paulo? Isso é muito legal, porque a partir de um fazer, a pessoa ela começa a perceber as suas habilidades, ela começa a ter um senso de autoeficácia que é muito importante enquanto identidade. Ela começa a se reconhecer como uma pessoa potente, alguém que pode ter um bom desempenho, né? E isso vai dando não só a sensação, a construção de identidade, mas a sensação de pertencimento, né? Dentro de uma família, dentro de um trabalho, dentro de um estudo, né? Então a pessoa realmente vai encontrando o seu lugar através das suas ocupações no social, naquilo que ela faz, naquilo que, né, ela pode construir. E ela vai até derrubando os estigmas, né? Que elas têm, que elas acham que elas não são capazes, que elas acham que elas são inferiores. E elas percebem assim, nossa, eu posso fazer isso, né? E isso dá uma dignidade, né? Dá uma dignidade para a pessoa. Quando a gente fala dessa questão da autonomia, né? A autonomia é diferente de independência, né? Quando a gente fala de independência, é a condição para o desempenho de uma ocupação com, de repente, algum auxílio, mas é a independência no fazer. A autonomia tem a ver com a escolha, né? Então, eu escolho isso para mim. E é tão importante que a gente consiga ter clareza daquilo que a gente deseja, né, para a vida, para as nossas ocupações. Então, essa questão da autonomia é um outro aspecto que a gente também aborda muito, né, na intervenção da TO. Sim, e portanto, quando a mãe veio conversar comigo, a família na época estava passando por um problema de dificuldade, não ia conseguir manter. Aí eu falei para ela, olha, vamos dar uma alta para ele aqui na psicoterapia e mantém ele com a terapeuta ocupacional. Porque no momento agora, a terapeuta ocupacional está sendo muito mais importante do que a psicoterapia. Porque ele está precisando realmente evoluir e ele está evoluindo. Né? E o que eu acho muito bacana é que a gente consegue trabalhar aspectos emocionais, óbvio, que numa outra dimensão, num outro foco, numa outra abordagem de um psicólogo, mas questões emocionais são sempre muito bem trabalhadas também dentro de um processo de terapia ocupacional, né? A gente sempre precisa pensar que as nossas escolhas de ocupações muitas vezes têm a ver com a nossa personalidade, com aquilo que a gente é, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente trabalha questões emocionais diferente, né? Num outro propósito, de uma outra forma, mas são abordadas. O terapeuta ocupacional chega onde o psiquiatra não chega, onde o psicólogo não chega, porque é muito perceptível. Eu posso encher a bola da Laura? Claro. Já que está aqui, vamos lá encher a bola. Patrocínio Clínica Essas oportunidades, elas devem ser, não fala, aproveitadas, né? Então, outro dia eu estava falando com uma paciente e saiu, sem querer, uma frase, assim, minha, assim, né? Que eu falei assim, eu tenho muita fé na minha fé, né? E eu acho
E eu acho que muitas coisas assim que eu começo a pensar e desejar na vida, as coisas elas vão se encaminhando, chega uma hora que se encontra, né? E quando eu idealizei aqui a Clínica Ethos, que seria uma clínica de saúde mental e bem-estar, uma das coisas que eu queria era uma TO. Só que assim, eu não esperava que encontrar no meio do caminho a TO, entendeu? E conta aí como a gente se conheceu, Laura. Pois é, né? Eu realmente acho que assim, nada acontece por acaso, né, Flávia? Então, eu comecei a seguir a Flávia no Instagram, né? E eu sempre admirei a forma como a Flávia se colocava, né, no Instagram e a forma como ela falava da psiquiatria e da saúde mental de um jeito onde o estigma, né, ele era muito trabalhado no sentido de trazer uma leveza para as doenças, como uma possibilidade de que assim, olha, acontece aqui, mas também acontece aqui e isso é possível de acontecer comigo, com você, isso é possível de ser olhado, isso é possível de ser cuidado. Então, e é a ideia que a gente expande aqui, né, no Surtadamente. Sim, né? sim. Exato, porque eu sempre encontrei psiquiatras, principalmente no Instagram, com um linguajar mais técnico, ou então assim, né, falando muito da medicação. E quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, uau, que legal, porque eu acredito muito, né, nessa questão da desestigmatização da saúde mental. Eu acho isso fundamental, né? Tirar esse preconceito, essa coisa de que assim é assim, entende? Então aquilo começou realmente a me chamar muita atenção. Eu muito cheia de si, falei, vou mandar uma mensagem para Flávia, né? E aí ela me mandou uma mensagem no Instagram. Só que assim, aí foi muito legal, porque assim, a gente não fala assim, eu vou sair com você com uma mensagem no Instagram, né? E ela me chamou para um café. E eu falei assim, gente, mas ela parece ser muito legal, né? Falou que tinha 20 anos de TO, né? Apesar daquele momento a clínica não ter um espaço, porque não tinha... As salas estavam todas ocupadas, Sim. né? Eu falei assim, eu vou lá conhecer porque eu acho que a intuição, né? Sim. Porque eu tenho fé na minha fé, né? Sim. A intuição me chamou e a gente foi tomar um café. Aí, nesse tomar um café, a gente se identificou, né, Laura? De imediato, assim. Sim. E ficamos conversando. Aí eu falei, você tem que ir lá na minha clínica. Não tem lugar, mas você tem que ir lá. Você tem que ir lá na clínica para conhecer, porque a gente vai fazer um pensamento positivo, assim, e vai dar certo. Aí ela veio. Aí a gente, né, ainda não tem, mas vai acontecer alguma coisa e vai conseguir vir. E nesse momento a gente descobriu que a gente era vizinha, sem saber, né? 2 quadras assim de distância. E depois de um tempo, né, Laura? Aconteceu de uma pessoa que foi para um caminho melhor, assim, né? E aí acabou saindo da clínica e a Laura veio. E tá 2 ou 3 anos já, né, Laura? Já tem uns, acho que uns 2, 3 anos, sim. E eu posso dizer que eu tenho a terapeuta ocupacional aqui na Clínica Ethos, Me sinto muito honrada. Quem tem 20 anos de experiência em terapia ocupacional, com essa formação, né, na questão da saúde mental, com essa formação na Escola Paulista de Medicina. Sim. Então, assim, agora, coordenadora, né, do curso do SNUSLI, aqui no Brasil. Sim. Né? Me conta um pouquinho do curso. Fala um pouquinho. O que é o SNUSLI? O SNUSLI, ele é uma abordagem, né, que nasceu na Holanda, tá? Final dos anos 60, 70. E lá existe uma profissão que aqui não existe, que se chamam os ergoterapeutas, né? Ergos? Ergoterapeutas. Se assemelham a terapeutas ocupacionais, mas não são terapeutas ocupacionais. Então, 2 ergoterapeutas que trabalhavam dentro de uma instituição, né? Era um grande hospital onde ficavam crianças institucionalizadas, crianças com N tipo de questões, desde deficiências, né, intelectuais e por aí vai. E o que eles começaram a observar? Aquelas crianças, né, aquele jeito ainda muito antigo que a gente observa, inclusive na história da psiquiatria, né? Os leitos, né? Então, quartos gigantescos, todo mundo na mesma cama, sapato igual para todo mundo, roupa igual para todo mundo, paredes brancas, né? Um ambiente muito pobre enquanto estímulo, né? Sem luz, sem música, sem nada. E eles, então, começaram a ter a ideia de que talvez
se enriquecêssemos esse ambiente com alguma coisa, será que isso traria alguma outra resposta nessas crianças? Então, eles começaram com coisas muito simples. Começaram a colocar nos ventiladores, né, pequenos pedaços de papel laminado e ligavam aquilo, né? Começaram a colocar algumas texturas diferentes nas paredes brancas e começaram a perceber que a resposta daquelas crianças estava mudando de acordo com o estímulo ambiental que eles estavam trazendo. E a partir disso, muita coisa começou a mudar dentro de uma instituição onde as pessoas eram números, né? E aquela coisa muito, sei lá, muito não é médica, mas hospitalar. Fria, né? Então eles começaram a trazer um pouco dessa mudança ambiental e realmente começaram a perceber principalmente mudanças no comportamento, né, dessas crianças e jovens. E a partir daí realmente o trabalho com o snoozling começou a crescer. Snoozling é uma palavra, é uma contração, então snuffling, tá? Que é cheirar, com o final dele que tem a ver com o relaxar. Então a ideia é quando a gente pensa num estímulo sensorial trazendo um relaxamento, trazendo uma sensação de bem-estar. Então, a partir, né, dessa ideia, eles começaram então a realmente construir ambientes dentro daquela instituição que fosse rico sensorialmente, mas que fosse controlado. Por quê? O Paulo deve responder à luz de um jeito. A Flávia responde à luz de uma outra forma, né? Eu respondo à textura de um jeito. Então, ambientes estimulantes em todos os sentidos, não só auditivo, tátil, mas pensando nessa gama, né, de sensorialidade de uma forma controlada, onde esses meninos pudessem ter um estímulo sensorial, né? Porque quando a gente está falando de sensorialidade, isso está nos acessando não só nas emoções, mas também na nossa cognição e por aí vai, sistema nervoso, né? E também, principalmente, ofertando para eles um espaço de relaxamento. Então, uma música suave, um cheiro agradável, uma luz também suave. E o snoozling, ele traz, então, essa possibilidade da gente trazer um estímulo sensorial, né? Juntamente com um relaxamento. Quais os perfis de paciente que se beneficiam mais com o snoozling? Todos. E eu diria que eu sou uma pessoa que uso o snoozling comigo mesma sempre que eu sinto a necessidade. Na Europa é uma prática muito comum, né, dentro dos hospitais, então nas salas de parto, nas UTIs, por exemplo, dentro de asilos, né, que são as instituições de longa permanência, justamente para que essas populações possam usar daquele ambiente de uma forma estimulante e controlada. Mas nós não temos uma pessoa que assim, é mais indicado para esse ou menos para esse. Obviamente que alguns cuidados são importantes, então, claro que se eu tenho um paciente que eu sei que tem sintomas de alucinação, eu não vou colocá-lo dentro de uma sala onde vai ter luz, ou seja, né, a gente tem mas a gente faz uma avaliação sensorial desse paciente para entender como é que ele funciona, e o snoozling de verdade chegou para mim a partir de uma necessidade de um paciente que eu atendi, né? E eu realmente fiquei assim um pouco perdida, porque era um quadro, né, de um tumor cerebral bastante avançado e eu já não sabia muito mais como ajudá-lo. Então fui buscar na literatura, encontrei o snoozling, achei dificílima a formação aqui no Brasil e fui buscar em outros lugares, né, a formação do snoozling. Encontrei em Portugal. E, enfim, comecei a fazer e tenho trazido essa formação para o Brasil, porque a gente tem pouquíssimos profissionais habilitados aqui no Brasil para o uso do snoozling, né? E é uma prática que realmente faz toda a diferença. Se alguém quiser fazer o curso, receber essa certificação, né, fazer o curso de certificação,
É uma vez por ano? 2 vezes por ano? Como que é? Na verdade, as turmas elas vão abrindo, porque é uma formação que demora um pouco, então são 3 módulos que o aluno precisa cumprir enquanto etapa, né? Mas todo ano a gente abre uma turma nova para que o aluno possa fazer a certificação e se realmente se capacitar, né? Ô, Laura, eu vejo que você tem um perfil muito legal. Mas assim, se continuar... Já tá acabando. Já tá acabando? Já tá acabando. Não acredito. A gente voa, né? A última pergunta só, então. Eu tinha várias perguntas também pra fazer. Que eu acho legal. Ter que fazer a parte 2. Que eu acho legal, porque tem, assim, os quadros demenciais só têm crescido atualmente, né? Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco, até para as pessoas que têm parentes, familiares, que estão no quadro demencial, que saibam que existe a terapia ocupacional como uma excelente opção, né, de tratamento. Sim. Dentro, né, da psiquiatria, nós temos essa gama toda, né, de possibilidades de intervenção, mas também nas doenças, né, onde a gente percebe um neurodegenerar, né, doenças neurodegenerativas, como os quadros demenciais, a gente observa que as questões ocupacionais e o desempenho ocupacional começam a ficar significativamente prejudicados, né? Então, hoje em dia, a TO não trabalha só, né, no processo de intervenção ao longo dos quadros demenciais, e aí entra, assim, a reabilitação cognitivo e funcional, mas também a gente trabalha no antes, né? Muito também na prevenção, na saúde cognitiva, desses pacientes, e obviamente que quando a gente já tem um diagnóstico, né, dado, algo que já está em ocorrência, aí sim a gente começa com um processo de reabilitação, e obviamente que é um trabalho individualizado, feita uma avaliação, então o trabalho ele é desenhado, né, paciente por paciente, a partir da necessidade e a partir daquilo que eu vou entendendo que é necessário, né, abordar. Sem sombra de dúvidas, a família é um pedaço que não pode ficar de fora, família e cuidadores, né? Essas pessoas precisam ser cuidadas também, precisam receber a orientação necessária. Então, o trabalho do terapeuta ocupacional nos quadros demenciais não se encerra só no paciente em si, mas ele começa ali e ele alcança o dia a dia e esse contexto, né, que faz parte da vida, né, de cada um. Perfeito. Terminou, né? Laura estava falando, o avião estava passando, aí eu comecei a pensar, será que vai pegar o som? Aí eu vi a Karen dando risada. Mas então, agradecer, Laura, eu Obrigado, acho que Laura. assim, Eu acho que conseguiu esclarecer muita coisa da terapia ocupacional, que talvez seja super importante para as pessoas, né, saberem e utilizarem dessa terapia que é muito relevante, tão importante. Muito obrigada. Você foi um desejo mesmo do universo na minha vida. A gente já tem muita experiência, muitos casos aí. A gente tem uma história juntos, né, Flávia? É isso aí. Muito legal. Qual que é o seu Instagram? Fala o arroba, porque é muita coisa que a gente queria falar, obviamente não dá tempo, mas eu sei que você tá cheio de conteúdo. Pois é, e é isso, assim, eu tô sempre disponível, a Flávia sabe, né, eu tô sempre disponível se as pessoas tiverem mais dúvidas e quiserem conversar comigo e quiserem me mandar mensagem, não só no Instagram, mas no meu WhatsApp, eu realmente não tenho problema em explicar o que é TO, como é que a gente trabalha, nem nada disso. Então, o meu arroba é o Laura Malagoli, @Laura_Malagoli. E vou deixar o meu número de telefone também, que é um contato que está sempre às ordens de todo mundo, sempre que precisar, é o 12 98158 4973. Podem me chamar que eu realmente estou à disposição de todos vocês. Está tocando seu telefone. Flávia, qual que é o seu arroba? Doutora Flávia Sano. Quem quiser saber informação, ver a Flávia aí cheia de dicas. Doutora Flávia Sano. O meu é @psipaulo_siqueira. E também você pode nos seguir no TikTok. Agora a gente está no TikTok também. Surtadamente no TikTok. É @surtadamente? É isso mesmo? @surtadamente. E você também não esqueça de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho aí, porque toda quinta-feira nós temos um episódio novo às 18 horas e você precisa surtar de uma forma saudável junto com a gente, né, Flávia?
Com certeza. E semana que vem eu quero que você fale das novidades aí que você tem aí. Ah, tá bom. Mas só semana que vem, que Semana a gente que acabou vem. o tempo. Gente, beijão. Até Beijão. semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.